quando Deus cria, então, o mundo, a partir da criação existe o espaço, e existe a matéria, e aí começa a existir uma espécie de sucessão de momentos, né? Que a gente chama, sucessão de momentos, que a gente chama de tempo. Começa aqui, digamos, 14 bilhões, 6 mil, ontem, tanto faz, tá bom? Vocês entenderam, né? Começou aqui, uma hora Deus fez assim, do nada, apareceu toda a criação. Existe uma linha temporal aqui, de histórica. A gente está aqui hoje, sentado, assistindo essa aula do Alex. E vamos continuar aqui, não sei quantos anos, e uma hora vai acabar. Acontece, Agostinho dizia que, como funciona o tempo? Aqui eu estou no presente, ok? Falando com vocês. O passado, ele é, na verdade, memória. Eu estava aqui agora, sucessão de momentos, né? O passado está na memória. O presente é intuição, não é intuição de pressentir algo, mas de perceber e aprender exatamente o que está acontecendo. Eu estou vendo vocês aqui agora, olhando para mim, dando uma aula. Isso aqui é intuir, no sentido filosófico. E olha só, eu vou dar uma dica para o futuro. Vou para o futuro. Entendem? O passado é uma memória só. Na verdade, só o que existe para Agostinho é o presente. Entendem? O tempo, ele é um processo psicológico. O passado é uma memória, o presente é uma intuição e o futuro é uma expectativa do que você acha que vai acontecer. Eu hoje vou chegar em casa e eu deixei lá uma cerveja na geladeira que eu vou abrir e vou tomar ela deliciosamente na hora do almoço. Eu espero que isso aconteça. Então, o tempo para Agostinho é o presente. O que retém tudo isso é a eternidade. Né? Agora, só que para Deus é diferente. Né? Para Deus, por exemplo, a gente tem aqui, digamos, seja exatamente isso daqui o tempo, há 14, sei lá, bilhões de anos atrás, e continuando aqui até quando ele acabar. Seja exatamente essa linha, o tamanho, vocês entendem? Seja exatamente esse tamanho aqui, a linha do tempo. O que é a eternidade? Dentro desse contexto metafórico aqui. É a lousa? Não. É esse palco todo aqui? É o estádio do Morumbi? Entendem o que eu quero dizer? Continua sendo a linha temporal. Isso aqui, não. A eternidade é todo o resto. Imagina o tamanho de todo o universo e mais, e mais. Não para, é infinito e eterno. Essa é a grandiosidade de Deus. Certo? E Boécio, São Severino Boécio, dizia que o tempo, né, se o tempo é uma sucessão de momentos, estou aqui, depois estou aqui, a eternidade é a simultaneidade de todos esses momentos. Entende o que eu quero dizer? Tudo para Deus acontece ao mesmo tempo. Essa linha temporal, né, a mãozinha metafórica de Deus segura toda essa história, desde o começo até o final. Então, por exemplo, Deus sabe, 2 horas da manhã, estou voltando para casa, e aí tem o farol vermelho lá. Eu não quero parar naquele farol, é muito perigoso. Deus sabe se eu vou atravessar ou não aquele farol vermelho? Por que ele sabe que eu vou ou não atravessar aquele farol? Já sabe de antemão, entendem o que eu quero dizer, né? Porque a minha escolha de atravessar ou não aquele farol já está na mão de Deus. Deus já sabe, sim, se eu vou atravessar ou não. Eu estou aqui. Aí daqui a 2 minutos eu vou atravessar o farol. Ele já sabe, porque ele tem tudo isso na mão dele. Para Deus, todos os momentos são simultâneos. Maestre Eckhart, um bispo da igreja, dizia que
Deus está fazendo o mundo neste exato momento. Entendem? Então, é isso que eu quero dizer quando eu vou cometer um crime aqui, uma ofensa a Deus, daqui a 5 anos. Se Deus tem todo esse tempo na mão, quando Jesus foi crucificado aqui, para Deus, está acontecendo junto. Por isso que, quando nós dizemos que Jesus veio redimir os nossos pecados, lembra? Aqueles 4 motivos para que Deus encarnou. Redimir nossos pecados. Vocês lembram que o Dom Mauro falou? Redimir nossos pecados. Nos elevar à condição divina. Nos mostrar que Deus nos ama. E como objeto de imitação, modelo de santidade. Não é isso? Então, para redimir os nossos pecados, que nós cometemos e que vamos cometer, e que lá na frente vai acontecer de novo, ele se sacrifica aqui. Ora, então, entendam, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? O homem que estava lá chicoteando Jesus, ele fez porque quis. Judas entregou Jesus porque ele quis. Eu atravesso o sinal vermelho porque eu quero. É minha vontade. Deus sabe o que eu vou fazer. Porque Ele tem todos esses momentos no seu mundo. Ficou claro isso? Tá bom? Isso, Deus, Ele, não é que Ele, neste ponto, agora a gente vai entrar na determinação, né? Mas nesse ponto do tempo, de saber o que eu vou fazer depois, Ele só sabe porque Ele tem acesso a todos os momentos, daqui até o final. Beleza, agora vamos então para essa parte do... então quer dizer que tudo é livre-arbítrio, né? Então Deus não é onisciente desse jeito. Se tudo é livre-arbítrio, Ele não tem controle sobre nada, tudo é acaso, tudo acontece dessa forma meio bagunçada aí. Deus apenas sabe. Não. Aí a gente vai de novo para São Severino Boécio, não é? Uma outra metáfora aqui, diferente dessa, lembram-se dessa eternidade que eu falei de tudo do universo? Agora a gente reduz isso num ponto. Esse ponto é Deus. Ok? Estranho, né? Eu prometo que eu vou explicar isso aqui. Ok. Isso aqui são pessoas. Isso daqui é o raio de ação, não de Deus, mas o seu, que você tem de conseguir captar o que Deus quer mostrar para você, naquele seu espírito, com E minúsculo. Boécio dizia que aqui está Deus e a providência divina, ok? Essas pessoinhas aqui, quanto mais próximos do centro, mais Deus tem acesso a elas, ok? Quanto mais próximo essas pessoas estão de Deus, mais compreensível para elas são os desígnios divinos. Mais compreensível e mais cognoscível é saber o que Deus quer delas, qual que é o plano divino. Isso aqui, esse aqui é o Simon Birch. Tem um filminho, depois vocês assistam, chama Pequeno Milagre. A história de um menino, vocês já viram? Alguém já viu? A história do menino, que ele fala sobre o plano de Deus. É exatamente isso. Ele, uma hora, vira para o seu coleguinha, como é que é o nome dele, Juliana? O Joey, o que perde a mãe.
O Simon Bush é ele, né? Ele é feinho, pequenininho, ele nasce, sabe, todo arrebentado, tadinho. Ele tem uma vida bem sofrível, a família rejeita, e ele sempre dizia, acreditava que existia um plano para ele, né? Ele tinha que fazer, o Deus designou a ele uma coisa importante que ele precisava fazer. E ele acaba fazendo isso mesmo. E ele diz para o amiguinho dele: você não entende isso porque você não tem fé. Então, quem é essa pessoa? O amiguinho dele estava mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Hã? Entendam, isso aqui não é a capacidade de ação de Deus. É a sua de ouvir lá no seu espírito o que Deus está falando. Isso aqui pode ser São Paulo. Ó. São Paulo andando de cavalo. Se Deus quiser, ele chega, derruba São Paulo do cavalo e faz ele entender o que é para ele fazer. Não foi assim? Acontece que, quanto mais próximo do centro e de Deus, mais a providência divina pode agir sobre sua vida. É por isso que, né, aí a gente junta o livre-arbítrio, de eu poder atravessar o farol ou não, de Deus saber se eu vou fazer isso ou não, com os desígnios divinos. Ok até aqui? Está compreensível essa parte? Por isso que eu digo, quando nós cometemos hoje os nossos pecados, e amanhã, e depois, é mais um prego que nós colocamos na cruz de Cristo. Entendem o significado disso? E nós escolhemos isso. Não foi Deus que mandou. Se Deus mandasse, quanto mais perto, mais Deus consegue transmitir essa mensagem. Não tem nada melhor do que estar aqui. Deus vai falar: Alex, faça isso, faça aquilo. Eu falo: sim, senhor, lógico. Eu não quero estar aqui. Né? A não ser que Deus me derrube do cavalo. Aí eu aceito ficar... Ok? Então, beleza. Então, terminando essa parte, essa digressão. Vocês querem fazer um intervalo ou dá para ir mais um pouquinho? Pode ir mais um pouquinho, então a gente já dá uma paradinha. Então, ok, ficou aqui, claro, né, desígnio e presciência de Deus, como que a gente atinge Jesus hoje em dia, por nós termos um pedaço de Deus em nós, pelo batismo despertar esse pedaço. Deus tem todos os momentos na mão, então ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois e depois. Por isso a presciência, e por isso o desígnio, que é essa parte aqui, né, da fortuna de Boécio. E lá em Romanos 8, 28, o que São Paulo diz? Todos lemos aqui, por favor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi o Boécio que inventou, e nem o Alex que está falando. São Paulo já estava falando isso lá. Ok?